Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 96. E hoje vamos falar sobre o que sentimos, pensamos e o que isso significa na forma como agimos. Porque no fim das contas não existe vida saudável sem saúde mental. E não existe saúde mental sem esses seguintes aprendizados aqui: ouvir, interpretar e dominar as emoções, seja elas boas ou ruins. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, psicólogo formado em bacharelado e licenciatura, especialista em psicologia clínica com foco na terapia cognitivo-comportamental. Atende diferentes públicos e demandas, oferecendo acompanhamento presencial e online. Atua em programas corporativos de saúde mental, palestras e eventos organizacionais. Criador do treinamento Pilares da Saúde Mental, habilidades indispensáveis para os dias atuais, que capacita pessoas para enfrentar os desafios emocionais da vida moderna. Um profissional que dedica a carreira a ensinar, simplificar e fortalecer a saúde emocional das pessoas. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto Podcast, Iago Félix. Obrigado, Wesley, primeiramente pelo convite. É sempre bom, eu sempre falo que é fundamental ter espaço para falar sobre psicologia, né, uma profissão, um trabalho que muitas vezes é tão envolto ainda de estigmas, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ter espaços para mostrar esse trabalho, para falar sobre esse tema, né, quebrar preconceitos, isso realmente é fundamental, não só para o nosso trabalho, né, mas para a sociedade como um todo. Então, como você disse, eu sou psicólogo, né, especialista em psicologia clínica, então hoje meu principal trabalho é voltado para a clínica, é minha paixão, apesar que eu estou em outras áreas também, mas a clínica é onde que individualmente a gente pode alcançar, né, o ser humano, aquela pessoa, o indivíduo que está na nossa frente de uma forma mais profunda. Então, é minha área principal de atuação hoje é a psicologia clínica. Boa. E igual eu falei para você aqui, Iago, antes da gente iniciar, antes eu dar o play ali nas câmeras. É um assunto que eu gosto de conversar, então eu tenho que me policiar aqui, senão se eu for na onda aqui, vai duas horas e meia de gravação. Então, vai ser um episódio excelente, penso eu. E Iago, antes da gente entrar no tema principal mesmo, que é essa questão da saúde mental, a parte das emoções, que a gente vai falar muito aqui também, conta um pouco da sua história pra gente, conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Certo. Antes da gente começar aqui, a gente justamente falou disso, né? Quando a gente vê a pessoa nesse momento, não sabe de toda a trajetória, né, que ela teve até chegar nesse momento, então é realmente importante falar assim. Eu sou um mineiro criado em Goiás, né? Então, interior de Goiás, agronegócio muito forte, né? A tendência era que eu seguisse para esse caminho, né? Então, um rapaz criado em Goiás na fazenda foi para psicologia, então aí já tem uma certa discrepância, eu saio um pouco do comum. Mas eu falo que a psicologia me escolheu, não foi eu que escolhi a psicologia, né, eu estava um dia na sala pensando em várias coisas da minha própria vida e aí veio psicologia na cabeça. Então eu já entrei no curso sabendo que era isso que eu queria. Então me formei, né, em Goiás e aí então vim para cá, para Minas, pra Uberaba. Iniciei na psicologia clínica, como eu disse, né, que é minha paixão, é onde que eu gosto principalmente de atuar, mas acabei desmembrando para outras áreas também, como a área organizacional, então o desenvolvimento de programa de saúde para a empresa. Hoje a gente sabe o quão é importante, né, a saúde mental, né, nos processos de trabalho, estar inserida nesses ambientes. São vários os prejuízos, né, no ambiente de trabalho quando não se tem esse trabalho, não se tem esse cuidado. Desenvolvi o treinamento Pilares da Saúde Mental, então acho que eu trago, abordo, né, questões da próprio consultório individual no formato de treinamento, né, então eu uso da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, a gente pode até falar um pouco mais sobre ela, mas eu trago esse formato para um treinamento onde que eu proponho, né, estratégias que são fundamentais aí para a pessoa conseguir gerenciar as próprias emoções, lidar com as situações do dia a dia, que todos nós temos Sim. as situações adversas, né, com uma forma mais inteligente, de uma forma mais assertiva. Então é a proposta desse treinamento. Além de palestras, né, que a gente está inserido, então é um trabalho, a psicologia é muito ampla, né, são várias áreas aí eu sempre falo, onde tem pessoas, pode e deve ter a psicologia, né. É isso mesmo, né? E assim, né? Eu gosto muito de falar, né? Essa frase que eu peguei do mentor, que pessoas precisam de pessoas, né, Iago? Então, assim, eu vejo que essa parte da psicologia nos próximos anos vai estar numa crescente muito grande, porque a gente vai conversar muito sobre isso aqui também, mas eu vejo que o pessoal cada vez mais vai precisar cuidar da saúde mental.
nessa quantidade de informações que a gente recebe diariamente e não está conseguindo absorver totalmente, né? Iago, entrando no assunto agora. A primeira pergunta que eu tenho aqui para te fazer sobre emoções. O que que são as emoções, né? E eu consigo dominar as minhas emoções? As emoções, elas não primeiramente, elas não são vilãs, né, a gente tende muito a querer ser racional, todo mundo quer ser racional, conseguir lidar com as coisas da forma mais racional possível, isso é interessante, é claro, mas as emoções, elas também são fundamentais, a gente precisa olhar para isso. Então a gente já começa falando que a gente não foi muito educado a olhar para as emoções, né, a nossa cultura, os preconceitos, então a gente muitas vezes ouviu frases como: "Ah, chorar é fraqueza, não fica triste não". Então esses estigmas, né, essa cultura, ela acaba distanciando as pessoas a ter uma inteligência emocional, a saber identificar, gerenciar e responder às emoções de uma forma, interessante. Então o primeiro ponto é falar que as emoções não são vilãs, elas nos dão informação importantes, né, sobre as coisas, elas aprofundam nossas experiências. Por exemplo, se você for pensar numa lembrança sua que alguma coisa que você lembra que foi muito boa, você lembra porque você sentiu-se feliz, não porque você pensa que foi bom, né, porque você sentiu que foi bom. Então as emoções realmente elas são fundamentais para as nossas experiências. Elas nos dão informações, né, então se algo está sendo bom, algo não está sendo, se eu estou gostando, então olhar para as emoções é fundamental. Todas elas têm suas funções, até emoções que às vezes são desconfortáveis, né, como a própria ansiedade, tristeza, raiva, elas têm uma função no nosso funcionamento. A gente precisa saber entender, identificar e regular elas de uma forma adequada. É muito interessante você falar que são desde as nossas experiências, né, quando criança mesmo, que a gente começa a meio que travar, né, pode-se dizer, as nossas emoções, né? Tipo assim, não, você não pode chorar, homem não chora, né? Você não pode ficar triste, né? Então, assim, as pessoas vinculam isso quando adulta, né, em coisas ruins de fato, e não necessariamente, né? E em cima disso, existe mesmo diferença entre boas emoções e emoções ruins ou não? Não, a gente não existem emoções desconfortáveis, né, por exemplo, não é bom sentir triste, é desconfortável, gera um desconforto emocional, mas tem uma função, como eu disse, né, cabe muito mais eu identificar, entender, aceitar essa experiência, né, tem muitas vezes, como a gente está falando, por crenças negativas sobre as próprias emoções, a pessoa nem aceita: "Ah, eu não posso ficar triste". Não, às vezes diante de uma situação que eu esteja passando, o mais condizente é eu estar triste. Então como assim eu não posso me sentir triste, né, fica um pouco, discrepante essa informação. Então não existe emoções boas ou ruins, existem sim emoções desconfortáveis, que geram uma dificuldade, muitas vezes uma dificuldade até de responder, né, por isso que a ideia da necessidade de saber gerenciar melhor. E a gente vê vários problemas, como uso abusivo de substâncias, né, compulsão alimentar, vícios, né, diferentes tipos de vícios que estão muitas vezes associados a dificuldade de gerenciar as emoções, gerenciar uma ansiedade, uma tristeza. Então, quando a pessoa aprende a responder também melhor as emoções, ela pode diminuir vários prejuízos que às vezes ela está tendo, na vida dela como um todo. E por que que você vê e percebe que as pessoas não conseguem, né, a maioria das pessoas não conseguem gerenciar as próprias emoções? É pelo fato de não conhecer mais sobre as emoções ou é mais pelo fato da própria pessoa não se conhecer? Porque assim, se a pessoa não se conhece, eu penso que não necessariamente ela vai conseguir gerenciar as emoções. Então, qual que é o maior aspecto? A pessoa não conhecer sobre as emoções ou a pessoa nem se conhecer? Acho que é o casa as 2 coisas, é a junção das 2 coisas, né. Quando a gente já tem esse afastamento, né, das emoções, já fica bem difícil. Daí, consequentemente, também leva a pessoa a não se conhecer. Então a terapia, ela justamente trabalha muito isso, né, o autoconhecimento. A pessoa ir para ali, ela entender melhor as próprias emoções, saber gerenciar, entender melhor as próprias crenças, né, que ela tem na vida, como que isso está, né, se dando ali no dia a dia dela. Então o autoconhecimento é uma das principais dos principais resultados, né, alcançados dentro de um processo terapêutico. E a questão do autoquestionamento, Iago? Como é que tá isso hoje? Porque eu vejo que as pessoas não se questionam mais, né? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que essa minha emoção de raiva, de tristeza veio à tona? O que que eu posso fazer para mudar isso?
Você percebe também que essa questão até do autoquestionamento está se perdendo com o tempo? Aí eu não sei se está se perdendo, mas também é algo que a gente trabalha muito. Aí eu entro um pouco na abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde que a gente trabalha muito a interrelação entre pensamentos, emoções e comportamento. Então esse autoquestionamento que você está falando é muito interessante, porque toda situação, ela evoca e aciona na gente pensamentos, emoções e comportamentos. Então quando eu paro para questionar, né, diante de uma situação, como que eu estou me sentindo? Né, o que que eu estou pensando? Qual que está sendo minha resposta diante disso? Já é um processo de autoconhecimento e uma possibilidade de me gerenciar melhor diante da situação. Então, uma situação às vezes que eu tive uma explosão, a pessoa pode se perguntar: "O que que eu senti naquele momento? Ah, eu me senti com raiva, eu me senti desrespeitado. E o que que eu pensei? Ah, eu pensei que essa pessoa não me respeita, né, que ela sempre passa os meus limites, e qual que foi a minha resposta?". Então dentro da terapia, quando a gente entende como a pessoa funciona, quando principalmente ela entende esse seu funcionamento, ela começa a se gerir melhor, avaliar melhor o que pensa, para ver se realmente o que ela pensa são interpretações precisas, conseguir regular melhor essa intensidade emocional, desenvolver um repertório de comportamental mais assertivo, né, uma comunicação mais assertiva, aprender a resolver melhor os problemas, tudo isso faz parte de um trabalho, né, que está relacionado a isso, né, esse autoquestionamento, esse autogerenciamento. Tem pessoas, Iago, por exemplo, nesses ápices das emoções, seja ela, por exemplo, um raiva, tem pessoas que de fato explodem nesse momento e se opondo a isso, tem pessoas que guardam esse sentimento, essa emoção para si? Acontece esses 2 aspectos? Sim, sim, com certeza. Cada um responde de uma forma, né, da forma que foi aprendida, né, então a gente tem vários aspectos, né, e a gente tem um fator genético, então tem muitas coisas relacionadas a fatores genéticos em relação a transtornos. A gente tem um fator de criação, de crenças, né, que tá muito a ver com a nossa criação, nosso ambiente familiar, como que a gente viu, né, os nossos pais ali se relacionando com as emoções, respondendo a essas emoções, e tem um fator individual, né, que é como cada um absorve essas informações que são geradas. Então isso tudo vai fazer com que cada um responda de uma forma, tem aquele que explode e tem aquele que guarda, né, e aí entender o funcionamento e aprender a responder de uma forma mais assertiva é um trabalho aí, né, árduo que a gente tem dentro de uma terapia. Mas é bem interessante isso, porque o nosso humor, né, quando a pessoa também entende isso, ela entende o quanto que o nosso humor ele afeta a nossa tomada de decisão. Então, igual você tá falando, se eu tô com raiva, às vezes eu quero tomar uma decisão X. Se eu esperar um pouquinho e deixar aquela raiva passar, eu já não vou querer tomar aquela decisão, né. Então tem pessoas que falam: "Ah, eu fiz isso porque eu estava com raiva". Realmente, é verdade, às vezes a pessoa pode ter um comportamento que ela só tá tendo porque ela tá afetada por uma intensidade emocional muito alta. E a melhor coisa a se fazer quando isso surge é esperar de fato um tempo em específico, acalmar, baixar os ânimos, para ir pensar melhor e ver o que que realmente eu vou fazer ali na parte comportamental? Exatamente, né, o primeiro ponto é separar e identificar o que você está sentindo, né, parar e falar: "Tô com raiva". Simples fato de você falar: "Eu tô com raiva", você já está regulando essa emoção, você já está identificando, você já está saindo do automático e conseguindo, né, identificar o que que você está sentindo. E a partir dessa identificação fica mais fácil de escolher. Eu sempre falo: a gente não escolhe o que sente, mas a gente escolhe como que a gente vai responder a isso. Eu não escolho sentir raiva, a raiva vem, mas eu vou escolher como que eu vou responder a ela, não é porque eu tô com raiva que eu preciso agredir a pessoa, né. Então quando a pessoa, né, desenvolve essa consciência e essa habilidade, realmente ela nas relações, no trabalho, na vida dela, ela vai conseguir estar bem melhor. Penso que você vê muito isso no ambiente corporativo, né. Naqueles momentos de pressão ali da rotina diária dos colaboradores, dos líderes, dos donos de empresa, tem esses momentos ápices de pressão que a tendência é o líder ali estourar e se ele não se controlar, isso vai, reverter, né, negativamente nos colaboradores que estão ali na ponta, né. Acontece isso muito nas corporações. Sim, porque na terapia individual você está ali trabalhando teoricamente, né, claro que você propõe exposições para a pessoa treinar isso no dia a dia, mas é na vida que acontecem as coisas, né, então ali é muito mais difícil, diante de uma situação, você conseguir ter toda esse controle, toda essa resposta, então onde que por isso que é tão interessante também, né, a psicologia nesses espaços, porque é ali que acontece, é o dia a dia, onde que estão acontecendo as coisas, muitas vezes isso acaba acontecendo mesmo. Como é que funciona hoje, o seu atendimento aos pacientes?
é muito sobre perguntas mesmo, perguntas de formativas, junto com o paciente, para até você tentar compreender o que que se passa na vida da pessoa, as emoções que ele está sentindo em determinados momentos da vida dele, em determinados momentos, ambientes que ele convive. É muito sobre isso de interação de você como profissional pergunta e o paciente resposta, é muito sobre isso? A abordagem que eu trabalho, né, voltando à terapia cognitivo-comportamental, Explica pra gente como que funciona essa abordagem da terapia cognitivo comportamental. ela é uma abordagem, ativa, né, vamos dizer assim, é muito o paciente e o psicólogo trabalhando em conjunto, né, em prol de um resultado. Então o paciente chega, a gente vai identificar quais são as demandas, quais são as expectativas dele quanto ao acompanhamento, e aí propor estratégias de intervenção. E aí a gente vai, né, desenvolvendo essas estratégias, entendendo melhor quais são as demandas, testando, avaliando resultados, então é assim, é um conjunto de estratégias, né, tem essa parte sim, mais de um diálogo socrático, a gente chama, né, um questionamento socrático, onde a gente questiona o paciente, né, com intervenções pontuais. Eu também sempre falo, o psicólogo ele não fala algo à toa, tem que ter uma intenção. Quando você questiona o paciente algo, ou você quer levar ele, né, a identificar algum fator, a pensar sobre algo, ou você quer entender melhor alguma coisa. Então esses questionamentos pontuais, né, têm esse intuito. E aí tem os exercícios práticos, né, que é uma diferença dessa abordagem da TCC. A gente usa exercícios práticos, onde o paciente vai entendendo todo esse funcionamento e vai colocando isso em prática no dia a dia. Isso ajuda demais nos nossos resultados. Quando o paciente está engajado na terapia, o resultado ele é totalmente diferente. Tem que ter recorrência do paciente nas consultas mesmo ou não? Eu vou lá até você, faço ali 2, 3 consultas, já está resolvido, eu não preciso voltar mais ou não, tem que ter recorrência ao longo da minha vida ali? Tem que ter uma constância, mas depende de cada caso, né. O usual é uma vez por semana, e aí o tempo de acompanhamento, às vezes tem algumas demandas que com 12 sessões, né, 15, 20 sessões, você já consegue alcançar um resultado, né, satisfatório. Tem pessoas não, que às vezes precisam de anos dentro de um processo terapêutico, né, mas a gente sempre está ali avaliando os resultados, alinhando as expectativas, mas o usual aí é uma vez por semana. Claro, tem casos, né, talvez mais graves, precisam de ir 2 vezes na semana. Mas para o fim do acompanhamento, quando a gente já está numa proposta de prevenção de recaídas, aí pode se passar de 15 em 15 dias, mas no início o usual é essa proposta de uma vez por semana, né, ir trabalhando essas demandas. E o que que mais aparece lá para você em termos de emoções e sentimentos? O que que mais o pessoal está sentindo? É raiva, é tristeza, é alegria? Que tipo de emoção mais aparece para você lá nos seus pacientes hoje? Olha, pela sociedade que a gente vive, pós-pandemia principalmente, né, a pandemia ela subiu muitos níveis de ansiedade, de estresse nas pessoas, principalmente ansiedade. Então, ansiedade é quase unânime, né, quase todo mundo chega com, respostas de ansiedade. É claro que com algumas pessoas com um transtorno de ansiedade, que é diferente, é até interessante a gente diferenciar isso, né, não é porque eu tenho sintomas que eu tenho um transtorno de ansiedade, não é porque eu estou triste que eu tenho depressão. Para mim ser diagnosticado com algum transtorno, eu preciso me encaixar em vários critérios, que aí a gente faz essa avaliação para realmente falar: "Olha, você está, né, com a depressão, está com um transtorno de ansiedade", e aí, né, isso ajuda nas melhores intervenções, se for o caso, encaminhar para um psiquiatra. Olha, uma medicação nos auxiliaria nesse momento também a ter um melhor resultado. Então ansiedade, depressão, raiva, sim, né, eu atendo bastante o público masculino. E o público masculino tem uma dificuldade ainda maior no gerenciamento das emoções, justamente por esses estigmas que desde criança a gente escuta, né, homem não chora. Então é muito legal quando eu vejo homens chegando no consultório, principalmente homens mais velhos. Quando chega um senhor no consultório, eu acho maravilhoso, né, porque a pessoa nessa fase da idade, da vida, pela primeira vez, às vezes, está se propondo a fazer uma terapia. Então é uma quebra de estigma, né, quando você vê uma pessoa, assim, chegando no consultório, é muito bacana. E eu sou desses homens que não choram, viu? Eu não choro fácil, você acredita? Eu não choro fácil, sim. Eu acho que é pela questão de criação mesmo, porque assim, eu não me lembro pensando aqui agora de ver, por exemplo, o meu pai chorando. Eu não me lembro de ver meu pai chorando assim visivelmente. Então, assim, eu sou o tipo de homem que não chora hoje, né? Eu posso mudar isso, né? Uhum. Assim, eu não demonstro de forma clara as minhas emoções ali. Eu sou o tipo de pessoa também
que sou o oposto do cara que estoura. Eu guardo pra mim também, entendeu? Mas quando estoura também, estoura. Aí é muito. Mas é bacana falar que também não é que a gente propõe que as pessoas têm que ficar chorando, né, não é isso. A gente usa essa ideia no Seu 8 como uma questão de não lidar com as emoções, né, então não necessariamente eu conseguir identificar, aceitar o que eu tô sentindo, eu vou chorar, mas esse processo de aceitação, de regulação, ele é fundamental. É o que você falou aí de guardar, isso muitas vezes sai de alguma forma, né, quando a pessoa guarda demais o que ela sente, não fala, não aceita, isso muitas vezes vem até como alguma doença física. O nosso corpo ele está todo interligado, então é muito comum a pessoa desenvolver alguma doença autoimune, né, a pessoa problemas de pele, então muitos pacientes eles chegam no consultório, depois que eles foram para o médico e o médico falou: "Olha, isso aqui é emocional, isso aqui é estresse, é ansiedade, vai fazer uma terapia, tomar uma medicação", é que isso realmente vai auxiliar no tratamento aí do que ele foi buscar aí numa especialidade médica. E Iago, deixa eu te perguntar, qual que é a sua percepção? Porque eu vejo que as pessoas, por exemplo, estão transformando coisas comuns em coisas normais e coisas normais que, pelo menos assim, na minha percepção, elas não enxergam isso como normal. Deixa eu tentar exemplificar para você. Por exemplo, nesse caso de tornar coisas comuns normais, penso que é comum a pessoa, né, pelo menos atualmente, ser mais ansiosa, ter sentimentos e emoções, né, ao extremo. Isso é uma coisa comum. Só que para mim isso não é uma coisa normal. Então, até necessita do acompanhamento de um profissional para ver o que está acontecendo. E nesse cenário da questão da coisa que é normal e as pessoas não veem isso como normal também, é a questão de sentimentos que é normal da gente mesmo, sentir certo tom de ansiedade, um certo tom de raiva, de tristeza, de felicidade e tal. E as pessoas não acham isso um normal, que é totalmente uma coisa que precisa, né, de fato, de ajuda. Então tem esse contraste, pessoas que acham que coisas comuns são normais e coisas normais elas não veem como normais ali, nem procuram, aliás, procuram em excesso profissional sem a necessidade prévia. Exatamente, essa diferenciação ela é muito importante. Como eu disse, né, nem tudo é um transtorno, né, tem respostas de raiva, de tristeza, de ansiedade, que é a mais adequada diante da situação que a pessoa está vivenciando. Então isso é diferente de um quadro, né, com mais problema. Então o que que é interessante as pessoas estarem atentas quando algo talvez está fugindo da normalidade? É frequência, né, então eu me sentir triste diante de uma situação, normal. Ah, algumas vezes, agora se todo dia, a maior parte do dia eu tô triste, né, tô tendo pensamentos, às vezes, ruins, isso já foge um pouco da normalidade. Ah, me senti ansioso, agora se eu tô tendo crises frequentes de ansiedade, com sintomas fisiológicos, taquicardia, falta de ar, né, tô evitando, tô tendo prejuízos, né, na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, então alguma coisa tá errada, eu preciso procurar ajuda. Chega muitos pacientes, né, que às vezes eu pergunto: "Quanto tempo que você tá se sentindo dessa forma?" A pessoa fala: 2, 3 anos. Então a pessoa está há 2 anos tendo vários prejuízos, num estado de sofrimento emocional, psicológico, e aí sim que ela vai procurar, às vezes, quando já não está dando mais, que ela chega no consultório. Sempre que eu converso aqui com profissionais da saúde, é sempre nesse teor realmente curativo do que preventivo, né. E é muito cultural mesmo do brasileiro, né, a grande parte das pessoas procurarem ajuda só quando, eu gosto de falar, né, quando o circo tá pegando fogo ali, Uhum. né. Não visam a parte de prevenção de fato ali. E Iago, como é que tá a questão do excesso de informação que as pessoas estão recebendo hoje, principalmente pelo digital? Isso tá influenciando muito no sentir, nas emoções das pessoas também? São muitas informações e muitas vezes pouca presença, né, então a gente está consumindo demais essas coisas, mas muitas vezes não está presente ali naquilo. E isso atrapalha muito sim, casos como ansiedade, estresse, então reduzir esse fluxo de informações, ter momentos onde que eu realmente desligue, né, dê uma desligada. A gente trabalha bastante e é muito importante exercícios de respiração, onde que eu consiga fazer esses exercícios, isso auxilia muito nessas questões de ansiedade. Então ter momentos, não que a gente consiga sair, né, estamos todos aí, de certa forma, fazendo parte desse processo todo, mas a gente conseguir saber, né, surfar melhor por essa onda de informações, de redes sociais, de tecnologia, é fundamental para a gente não ser consumido emocionalmente e psicologicamente por isso.
A gente tem que entender que o descanso e o momento presente também faz parte do processo, né, Iago? E muitas pessoas vivem sob o futuro e sob o passado, não vivem o presente nem fazem pausas para descansar, né? É muito daquela, né? Trabalha enquanto os outros estão dormindo, né? E o descanso faz parte do processo também, né? Foram coisas que foram construídas aí, né, em relação a igual você falou, trabalho enquanto os outros descansam, mas tudo isso realmente às vezes adoece as pessoas, né, se eu não consigo gerenciar isso, tem pessoas que se sentem culpadas por descansar, né, estão tão consumidas por essa questão da produtividade, que eu tenho que estar o tempo todo sendo produtivo, quando elas tiram um momento para descansar, elas se sentem culpadas. Então o quanto que isso é grave, né, a pessoa não poder descansar, não poder ter esse momento. Então isso não é a famosa "ah, eu mereço". Não, isso aqui não é porque você merece, né, isso aqui você precisa colocar como uma necessidade. Como você vai no banheiro, como você come, você precisa descansar, né, você precisa dormir bem, porque você não dorme, várias questões cognitivas, você não consegue, sua memória é afetada, sua atenção é afetada, então você precisa sim ter momentos de descanso, de lazer também. E a questão da diferença dos seus, tratamentos, assim, a parte presencial da parte online. Você consegue trazer a mesma experiência para o seu paciente de forma online? Você consegue resolver nessa questão da parte psicológica mesmo dos pacientes, tanto no presencial como no online? A maioria dos casos sim, né, só se for realmente casos bem específicos, né, onde que isso, né, surgiram e coloquem uma dificuldade quanto ao online, mas de novo, né, voltando até na pandemia, a pandemia ela intensificou muito, né, na área da saúde de forma geral, os atendimentos remotos. Então foi algo que veio realmente para ficar, tem vários pacientes que até preferem por conta de comodidade, não preciso sair de casa, não preciso me deslocar, eu consigo ter uma ampliação maior quanto aos profissionais que eu posso buscar, então eu atendo paciente do Rio de Janeiro, de São Paulo, então você tem uma ampliação maior quanto a isso, e tem efetividade, né, a gente vê que na maioria dos casos a mesma efetividade a gente também identifica, no atendimento online. Iago, agora eu gostaria de falar sobre, emoções específicas, primeiramente sobre a raiva. Como é que eu diferencio uma raiva que é normal de uma raiva que não é normal? Como é que eu diferencio essa minha emoção? A intensidade, né, a intensidade e os prejuízos, gerados por ela. Então, se é uma raiva que eu não consigo controlar, que ela está desproporcional, essa questão de proporcionalidade é bem interessante. É quando é desproporcional para a situação. Então, a raiva que eu estou sentindo aqui, porque alguém me falou alguma coisa, fez um comentário, isso me gerou uma explosão, isso está desproporcional. Então, se está sendo desproporcional, tem alguma coisa aí que precisa ser identificada. Está tendo uma instabilidade de humor, né, um humor muito irritado. Tem alguns transtornos que levam a isso, né? Então, por isso que a pessoa precisa identificar. Ah, tem algum transtorno relacionado à raiva? Tem transtornos relacionados exclusivamente à raiva, né, que coloca a pessoa realmente com muita dificuldade. É isso, né? Os transtornos, eles dificultam muito a pessoa a lidar com algumas questões. Então, quando eu identifico, também fica mais fácil eu conseguir lidar. Então, a questão da proporcionalidade é algo que a pessoa tem que estar atenta. Está desproporcional, né? É isso que eu estou sentindo, essa raiva, está desproporcional às situações, então, às vezes é interessante tentar entender melhor isso. E a questão da tristeza agora. A forma com que eu me comporto, a minha postura mesmo diariamente influencia na minha tristeza também ou não? Sim, você fala a forma como eu me comporto no meu dia a Isso, a dia. postura mesmo, assim, ficar mais pra baixo, ficar mais ereto, isso influencia também nos meus sentimentos no âmbito geral, mas principalmente na tristeza? Tudo se comunica, né, então os nossos comportamentos, como eu falei da inter-relação, né, entre pensamento, emoção e comportamento. Então meus comportamentos sim, eles vão meu posicionamento, a forma como eu me posiciono, vai influenciar sim nas minhas emoções. Então tem sim um fundamento aí, todo esse processo aí de imagem, né, a gente vê que tem várias áreas de estudo que falam sobre várias coisas relacionadas à psicologia das cores, né, então essa questão igual você falou de postura, então muita coisa aí influencia sim, né, e está relacionado com emoções, com pensamentos. Como é que é? São pensamentos, emoções e comportamentos? Sim. Primeiro vem o pensamento? Pensamento. Ou não? Não necessariamente isso vem primeiro, isso vem Uhum. segundo ou não. Vem o pensamento, depois a emoção e a gente faz o nosso comportamento. É assim que funciona? Não segue necessariamente essa regra, é uma inter-relação, né, onde que um está se relacionando com o outro, né, e não independente, né, de ter uma escada aí, qual que vem primeiro, não, tem uma inter-relação. Então às vezes a pessoa vai conseguir primeiro identificar uma emoção,
Mas a nossa emoção, ela influencia no nosso pensamento. Por exemplo, se eu tô com raiva, às vezes eu posso pensar que essa pessoa não é uma pessoa legal, porque eu tô com raiva dela, né, e aí isso pode me gerar um comportamento, às vezes, de afastar ou brigar com essa pessoa. Esse comportamento, muitas vezes, ele mantém o que eu penso. Então, quando a gente entende essa inter-relação, né, onde que o comportamento mantém meus pensamentos, o pensamento influencia na minha emoção, né, então é um trabalho aí que a gente faz, é de entender essa inter-relação. Quando a pessoa entende isso, fica muito mais fácil de trabalhar com ela. E é muito sobre experiências também, né. E eu penso que muitas pessoas meio que criam um viés em cima das experiências de outras pessoas, né. Por exemplo, se eu chegar até você aqui: "Iago, cara, eu não gostei daquela pessoa ali, tô com raiva dela". Talvez você sinta raiva por mim, pela experiência que eu passei por aquela pessoa, e não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa ruim, né. Então é muito louco isso, né. Mas a gente tende a ter muitos pensamentos enviesados, né, até um conceito que existe na psicologia, né, cognitiva, que são distorções cognitivas, que são erros de interpretação. Isso tem muito a ver com as nossas crenças, né, com a cultura, então a gente tem a próprio transtornos, então tem pessoas que tendem a ter interpretações muito enviesadas. Isso tem relação com a emoção, porque, por exemplo, é bem comum, né, a outra pessoa está passando aqui, ela me olha, a pessoa já tem uma interpretação enviesada, essa pessoa está me julgando, tá pensando tal coisa de mim. Isso já me gera uma emoção, às vezes, de insegurança, de ansiedade, às vezes um comportamento de afastamento. Então, quanto que uma interpretação, ela influenciou em como eu me senti e como eu me comportei. Então, quando a pessoa aprende a questionar melhor o que ela pensa e realmente avaliar se faz sentido, ela também costuma ter emoções e comportamentos mais adequados ao que realmente são as coisas. Assim, eu acho muito louco isso, Iago, porque se a gente for pensar de forma lógica, é lógico, né, a gente, por exemplo, não, é uma coisa que faz bem pra mim, eu praticar, eu treinar, eu melhorar, então eu vou executar. Mas quando a gente vem pra parte das emoções, aí não é tão simples assim, né. Sempre entra no pensamento, se eu fazer dessa forma, o que que o outro vai pensar sobre mim? Né. Se eu fazer de forma errada, o que que as pessoas ao redor vai pensar sobre mim? Então é melhor eu nem fazer. Então Uhum. quando a gente vem pro âmbito emocional, a gente de fato deixa de executar mais pela opinião dos outros do que pelo próprio resultado que a gente vai colher ali no final. É muito louco isso, cara. Sim. É muito louco. A evitação é muito comum na ansiedade, né, por exemplo, eu poderia ter pensado, ter me sentido ansioso de estar vindo aqui e ter o pensamento: "Ah, eu não vou não, o que que ele vai pensar? Será que vai ficar bom?". E aí, diante dessa ansiedade emocional, né, dessa insegurança, e levado a esses pensamentos, eu não ter vindo, não ter aceito o convite. E isso acontece com muitas pessoas, tem pessoas que perdem muitas oportunidades Sim, na sim. vida por conta de ansiedade, por conta de insegurança. Então, quando eu entendo isso: "Opa, eu só não tô querendo, eu só tô tendo esse pensamento porque eu tô inseguro", né, e eu tô evitando por conta dessa ansiedade, mas quanto mais eu evito, mais eu mantenho esse ciclo. Então, quando a gente identifica isso, a gente começa a mudar, esses ciclos, esses padrões. As pessoas têm que se pôr mais à prova, Iago, até pra ver que não é esse bicho papão que elas pensam que são? A vida sim é difícil, a vida sim apresenta diversidades e dificuldades, mas eu sempre tive um lema, isso desde, eu acho que até esse lema que me trouxe também até aqui, que é: "Se eu tô com medo, então aí sim que eu vou fazer". Porque diante do medo, da ansiedade, a tendência de muitas pessoas é a evitação. Então a gente trabalha muito essa questão de exposição. A gente realmente precisa se expor para ver que a gente consegue, para ver que às vezes mesmo com dificuldades, mesmo com as adversidades, a gente vai conseguir sobrepor isso. E a gente testa os nossos pensamentos também a partir do momento que a gente se expõe. Então, se eu penso que eu não sou capaz, como que eu vou testar isso? Fazendo, né? Então é ali naquele momento que às vezes eu vou realmente descobrir se eu sou capaz, né? Às vezes mesmo com dificuldade eu vou ver que é possível sim lidar com aquilo. Então sim, a gente precisa se expor mais. E quando eu te pergunto agora, os nossos pensamentos também têm poder, isso é verdade? Sim, às vezes parece algo, né, meio até fora da ciência, porque a psicologia é uma ciência, né, a Sim. terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem que tem muitas evidências científicas da sua efetividade, a partir de testes, testagens, né, então, quando a gente fala isso: "É o pensamento tem poder", parece que é algo fora, mas não, Sim, sim. entendendo a parte da psicologia cognitiva, o que eu penso, como a gente está conversando, vai influenciar em como eu me sinto. Então vai ter sim um poder relacionado ao meu comportamento. Se eu tenho um pensamento, uma crença de que eu consigo, né, de que eu posso, então isso vai me dar um sentimento de confiança, de entusiasmo e consequentemente é muito mais fácil que eu me exponha. Agora, se a pessoa tem uma crença, um pensamento de que
eu sou incapaz, que eu não tenho valor, de incapacidade, consequentemente, como ela vai se sentir, vai se comportar, também vai seguir isso. Então, trabalhar crenças também é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Porque às vezes a pessoa tá tendo crenças, pensamentos ali que estão atrapalhando ela na vida dela a conseguir o que ela quer. Pra mim, penso que tem vários tipos e modelos diferentes de crenças limitantes, né. Mas pra mim as 3 principais é a de identidade, a de capacidade de merecimento. Essa pra mim são as 3 principais, né. E a principal de todas elas é a de identidade, porque se a pessoa não se conhece, ela vai viver muito à mercê de outras pessoas, vai viver muito sobre as opiniões das outras pessoas. Então, por exemplo, enquanto as pessoas estão opinando sobre ela de forma positiva, ela vai ter mais confiança. Uhum. Mas a partir do momento que começa a surgir opiniões negativas, aí ela tende a se aquebrantar e se prender ali no seu casulo, né. E a parte de capacidade de merecimento também é muito forte. Eu não sou capaz de realizar aquilo ali, então eu nem vou Eu tentar. vou tentar. Ou quando a capacidade é alta, não, eu vou conseguir, e quando consegue, não, eu não sou merecedor disso. Aí a pessoa se auto-sabota e aquilo que ela conseguiu, ela se desfaz rapidamente. É loucura isso, cara. E o quão complexo é o ser humano, né, então imagina isso, cada um, cada ser humano, cada pessoa que senta ali, se abre toda essa gama de possibilidades na sua frente. Aí você tem que desmembrar, você tem que entrar. Eu até gosto de até conversando com um paciente uma vez, explicando como eu vejo o processo terapêutico, né, como se eu entrasse dentro do cérebro com essa pessoa e a gente estivesse passeando dentro desse cérebro e apontando: "Ah lá, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquela lembrança, isso aqui construiu isso". Então é muito como eu vejo o processo terapêutico, né, cada pessoa que entra ali, senta na sua frente, realmente você tem que, né, estar ali presente, estar disposto para aprofundar e entender aquela pessoa a fundo. É uma pergunta pessoal minha, se tratando dessa questão que você citou das lembranças. O nosso cérebro mesmo, armazena boa parte das nossas lembranças, das nossas experiências ou não? Eu tô te perguntando isso porque eu me recordo muito pouco de minhas lembranças quando criancinha, menino mesmo. Aí eu não sei se realmente essas lembranças estão guardadas ou não, simplesmente meu cérebro, minha mente ali se desfez delas. O que que acontece nesse cenário lembrança? É, tem um campo mais profundo, né, que é porque a gente não fica lembrando de tudo a todo tempo. Muitas vezes a gente lembra das coisas quando elas são necessárias. Então eu preciso de alguma informação aqui e isso de alguma forma aparece e eu uso, né. Mas essa questão de lembranças ela também elas estão muito associadas às próprias crenças. Então tem coisas que eu não lembro, mas está ali por trás conduzindo a forma que eu penso sobre as coisas, a forma que eu me comporto e não necessariamente eu estou me lembrando. Então, por mais que você não lembre, mas essa memória ela tá aí, né, de alguma forma ela construiu toda a sua rede, né, de informações que diz quem você é, né, que está relacionado com como você se relaciona consigo, com o outro e com o mundo, né. Iago, falando um pouco agora sobre essa parte empresarial mesmo, do ambiente empresarial, que você falou também que ataca isso hoje nas empresas. Como é que tá a saúde mental, seja do dono da empresa, líderes, colaboradores, nesse meio empresarial, na pressão empresarial do dia a dia? Tá melhorando ou não? Só tá piorando? O pessoal tá buscando mais isso? Como é que tá isso hoje na sua visão? Tem buscado sim, né, a gente vê que tem tido iniciativas privadas e até públicas quanto a a necessidade da saúde mental dentro das organizações, mas ainda tem muitos casos, né, então o Brasil é líder em casos de burnout, né, afastamentos por CDF, que são por conta de questões de saúde mental é um número enorme, então por isso que as empresas, né, as instituições estão buscando se movimentar quanto a isso, porque realmente os prejuízos quando no trabalho é afastamento, são aposentadorias, né, por conta do CDF. Então tem sim, e aí como você disse, não é só o funcionário que precisa de um cuidado com a saúde mental, é o supervisor, é o coordenador, é o gestor, porque como cada um vai estar individualmente, vai afetar o grupo, né. Então eu sempre falo, se cada um se cuida individualmente, com certeza a gente vai ter um ambiente de trabalho mais saudável, que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo busca, é ter um ambiente saudável, claro que seja voltado para resultado, né, porque o meio Sim, sim. corporativo tem muito isso sim, a gente precisa de performance, precisa de resultado, e aí também é interessante pontuar que não necessariamente isso é ruim, é que muitas vezes fala-se como alta performance como algo negativo. É claro que a pessoa não consegue estar performando em alta performance o tempo inteiro, é como se um carro fosse viajar daqui em Goiás
a 200 quilômetros daqui lá, vai acontecer algum acidente. Então tem momentos que eu vou acelerar, tem momentos que eu vou reduzir, e eu vejo o processo de performance muito nesse sentido também. Tem momentos que eu preciso, uma semana eu preciso, você falou dos vários vídeos que foram gravados, né, essa semana. Aham. Tem semana que eu vou ter que dar, sim, um gás a mais, mas tem outra semana que eu sei que eu tenho que dar uma recuada. Então saber gerenciar isso dentro de um processo de trabalho é muito, muito importante. Você acredita em equilíbrio? Também na parte emocional? 100% é difícil, né, a gente falar que a gente consegue estar 100% equilibrado, né, que a gente consegue responder da forma mais assertiva, mais perfeita. Então não tem uma fórmula mágica, né, acho que cada um vai buscando, né, a forma que consegue responder, é claro, de uma forma que, faça bem para as relações, faça bem para ela mesma, mas um equilíbrio total ele não existe, né. É, e igual você falou também, essa questão, voltando para a parte das empresas, né? Eu enxergo que um CNPJ forte tem que ser a junção de vários CPFs fortes, né? Também se tratando da parte emocional. E eu vejo também essa parte emocional, a saúde mental, como uma ajuda direta para a parte de produtividade das pessoas também, né? Ela influencia diretamente na questão da produtividade também, né? Diretamente, porque se a pessoa não está bem emocionalmente, ela vai diminuir o rendimento, a produtividade dela vai cair, o engajamento dela vai diminuir, o relacionamento com os colegas vai muitas vezes ter problemas, né, nos relacionamentos. Então a gente vê quando a pessoa não está bem, afeta diretamente o todo ali, né, o grupo, os resultados da empresa. Por isso que é fundamental, né, as empresas investirem, né, em saúde mental e as pessoas individualmente também buscarem estar bem, né. Então é uma junção, é responsabilidade de todos, né, nesse processo de saúde mental dentro das organizações. E agora, até peguei aqui novamente no início do roteiro aqui para eu ler conforme o roteiro. Criador do treinamento Pilares da Saúde Mental, habilidades indispensáveis para os dias atuais. Como é que funciona esse treinamento dos pilares da saúde mental? Explica pra gente. Como eu falei sobre os pilares, né, a parte que você falou pensamento, emoção, comportamento, o que que vem primeiro, e eu disse que essa inter-relação, então esse treinamento é justamente trabalhar esses 3 pilares, né, como eu aprendo a analisar, identificar e avaliar melhor o que eu penso, quanto mais eu tenho pensamentos e interpretações mais precisas da realidade, do que as coisas são, mais eu consigo também lidar de forma assertiva. Então o pilar cognitivo é esse, né, de aprender a analisar melhor o que eu penso, né, isso é um viés, é uma distorção, tem a ver com alguma crença que eu tenho. Então, quando eu aprendo a ter pensamentos mais precisos, isso já é fundamental. O pilar emocional, né, que é o que a gente está falando muito aqui das emoções. Como eu aprendo a identificar, aceitar essas emoções e regular elas de uma forma mais assertiva. E o pilar comportamental, né, que é como eu desenvolvo um repertório de resolução de problemas, a seja comunicação assertiva, para saber lidar, responder às situações e às emoções também de uma forma melhor. Então, quando eu trabalho esses pilares aí, né, dificilmente a pessoa não vai conseguir estar melhor tanto com ela mesma, quanto com quem ela está se relacionando. E você consegue padronizar essas análises ou não? Vai muito do indivíduo para indivíduo. Como é que funciona essas análises? Não tem um padrão, tem o norte, né, então a base a gente parte dessa pressuposto aí, né, dessa inter-relação, mas o conteúdo ali que vai vir é muito individual, né. É claro que existem crenças, né, que são compartilhadas, o ser humano ele não é tão único quanto às vezes ele pensa, né. A gente tem muita coisa que a gente principalmente cultural, quando as pessoas são da mesma cultura, da mesma família, então a gente vê padrões que se repetem, mas é claro que tem uma parte ali que é de cada um. A gente sempre volta pro tema crenças, né, Iago? Porque é muito forte de fato, né? E penso que todos nós temos crenças, aí tem pessoas que sabem sobre esse tema crenças, sabem sobre tem o conhecimento da própria crença e busca ajuda para tentar meio que a quebrantar isso ali, né? Reprogramar as crenças. Não sei se esse é o termo correto, se não for, você me corrige. Mas tem pessoas que desconhecem isso e até conhecem sobre o termo crença, só que não procuram ajuda, né? Uhum. Fica durante toda a vida ali se prendendo às crenças e não se desenvolve, né? Não vive o seu melhor nível ali, né? Porque eu falo muito, eu gosto de citar o livro do Hábitos Atômicos, que a gente não precisa melhorar vários por cento em um espaço curto de tempo. A gente tem que usar o poder da constância, melhorar 1% a cada dia. A Uhum. gente melhorando 1% a cada dia, no fim de um ano a gente vai melhorar 365%.
não é um ganho muito bom do que tentar melhorar, sei lá, 100% em um mês. Sim. É muito difícil a gente conseguir isso. Mas é importante falar dessa questão de crenças, porque igual você disse, todo mundo já ouviu esse termo, né, mas muitas vezes fica o que que é crença, crenças limitantes, a gente usa muito, vê muito essa expressão. Mas a crença, ela a gente fala tanto e volta nela, porque é a forma que a gente se vê e a forma que a gente se vê o mundo, vê o outro, né. Então as crenças, elas são construídas desde da nossa infância, né, desde as nossas primeiras relações, a gente vai construindo essa imagem da gente. É como a gente se vê em relação ao nosso valor, à nossa capacidade, como a gente vê o outro, como a gente vê o mundo. Por isso que às vezes quando a gente trabalha crenças, chega num consultório e tem que trabalhar crenças, que existem crenças disfuncionais. E aí o termo que a gente utiliza é reestruturação, né, reestruturar essas crenças que estão ali, né, de uma forma mais assertiva, mais funcional, mais real. Então isso realmente a gente volta muito, porque as crenças estão ali, nos conduzindo na nossa vida. E Iago, agora eu quero, coisas práticas, exemplos práticos. Você já citou a questão do aguardar, né, não tocou aquela emoção ali, seja raiva, tristeza, alegria, amor. Eh, Raiva, vamos voltar na raiva. Quando tô com raiva naquele momento. Eu Uhum. penso que um das principais é a gente aguardar e passar um período, mas tem outras coisas que eu consigo fazer nesse momento específico para gerenciar melhor essa minha emoção? Eu gosto muito da proposta de descrever, né, eu acho que quando a pessoa consegue parar e descrever todo o processo, né, que ela tá sentindo, ela já consegue gerenciar muito melhor. Então, como eu disse, estou com raiva, né, claro que tem situações que vão ser que eu vou ter que dar uma resposta imediata ali, vai ser mais difícil. Mas quando eu vou desenvolvendo essa habilidade, né, vai ficando mais automático para quando ser exigido, eu tenho uma capacidade de resposta também mais automática. Então eu gosto muito da ideia de identifiquei o que eu tô sentindo, então a pessoa falar pra ela mesma, né, Sim. até em voz alta: "Tô com raiva por conta disso, disso e disso, né, e aí por conta disso, isso me faz pensar tal e tal coisa, e aí por isso que eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo ir lá e brigar com a pessoa, mas talvez, né, e eu avalio, mas realmente isso é a melhor estratégia, né, talvez não seja melhor". Então esse processo de descrever o que tá acontecendo, né, emocionalmente, psicologicamente em mim mesmo é fundamental. Então é um passo importante. Primeiro, identificar, tô com raiva. E aí eu vou identificando qual a situação que está relacionado, o que que eu tô pensando, como que eu tô querendo responder. Por isso esse passo de conseguir desenvolver um repertório de regulação emocional. Ao invés de ir lá brigar, eu posso só deixar isso passar, né, eu posso ir fazer uma comida, eu posso ir conversar com a minha esposa, eu posso brincar com meu filho, em vez de responder de forma reativa a essa emoção. E um filme que ilustra muito bem isso pra mim, né, pelo menos, é o filme Divertidamente. É muito assim, né, embora seja um filme animado ali, né, de Uhum. animação, mostra muito sobre isso, né, as nossas emoções ali e os períodos do dia das nossas experiências, como cada emoção ali acontece, né. A raiva, a tristeza, aí depois tem o Divertidamente 2 que entra a ansiedade também, né. É muito bom aquele filme, não sei se você também recomenda para as pessoas. E é muito disso também, né, saber literalmente gerenciar as emoções, né, Iago? Como eu disse, as emoções elas não são vilãs, né, e a gente não vai a não ser que a pessoa tenha algum trauma, né, que gere o fechamento das emoções, das respostas emocionais, todo mundo sente, tem emoções. Então não dá pra gente não olhar pra isso, se eu não olhar pra isso não quer dizer que elas não estejam ali, só vai ser um problema, porque eu não vou aprender a gerenciá-las. Então as emoções não são vilãs, a gente precisa realmente olhá-las, conseguir aceitar essa experiência emocional, mesmo que seja desconfortável, e desenvolver formas mais assertivas de regular. O ser humano, igual eu falei, né, muitas vezes a gente quer ser racional, é claro que a racionalidade é uma forma de gerenciamento de emoções também, a parte racional. É até o que nos diferencia, né, de outros animais, essa capacidade de racionalizar e pensar sobre a minha própria experiência, né, e sobre minhas emoções. Então eu não sou, né, eu não saio respondendo, fazendo o que eu estou sentindo, é porque eu estou com raiva que eu vou sair quebrando tudo. E a gente tem essa capacidade de pensar. Mas não é só o racional, né, a gente precisa sim olhar para essa parte emocional. Como é que funciona hoje a parte do seu atendimento em si? Você limita a sua agenda pela quantidade específica de pessoas durante o dia, durante a semana? Tem um tempo médio de consulta? Sei lá, o meu paciente fica durante 2 meses, 3 meses, 6 meses, tem esse tempo médio?
Conta pra gente como é que funciona a linha empresarial do Iago agora, se tratando das suas consultas. Tem essa parte, né, do comercial também, da psicologia, que muitas vezes a gente fala, isso a gente não aprende na faculdade, né? Então, os colegas que às vezes vão escutar, vão entender isso, né? A psicologia fala pouco sobre essa parte do empreendedorismo, Sim, sim. mas aí com essa advindo das redes sociais, ficou impossível a gente também não se inserir nisso. É claro que com ética, né, com responsabilidade, porque é um trabalho muito sensível e a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, mas a gente sim precisa estar ali também nesse meio, como eu estou aqui hoje, né, falando sobre isso, mas voltando, como eu até tinha falado, isso depende de cada caso. Tem pacientes que vão ficar ali 3 meses, tem 6 meses, tem paciente que eu estou atendendo tem 2 anos, daí a gente está ali nos objetivos buscando, isso realmente depende da demanda e de como a pessoa vê a terapia também, né. É interessante, tem pessoas que veem como: "Olha, eu quero alcançar esse resultado, alcancei, tá bom", né. Tem pessoas que vê a terapia como um acompanhamento mesmo, né, me ajuda a semanalmente ou quinzenalmente estar vindo aqui, olhando para as minhas questões, né, tendo esse momento. É muito importante, a gente não para no nosso dia a dia para parar ali e avaliar, né, muitas vezes como a gente está se sentindo. Então na terapia não, é aquele momento que a pessoa tem ali 50 minutos, 1 hora, ela para parar, olhar para si e aí o tempo, igual eu falei, vai depender, né, às vezes é 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes 2 anos. Uma pergunta uma dúvida que surgiu aqui agora. Queria o seu ponto de vista como profissional da psicologia. Você acha necessário, e ver com bons olhos a pressão? A pressão ela está muito relacionada a respostas, de performance, né, então ela, como eu disse, ela até é importante em alguns momentos. A gente estar pressionado, muitas vezes aciona mecanismos de resposta que são necessários, né, para o momento. Mas a pessoa viver numa pressão contínua, isso vai gerar um desgaste, um estresse emocional muito grande a longo prazo. Então é muito tempo que eu estou exposto a uma situação de pressão. Em alguns momentos ela é sim importante, porque ela vai ajudar a gente a performar mais, então ela tem uma importância, mas se isso é contínuo, e eu não administro bem essa pressão, é uma pressão no trabalho, como a gente está falando, de uma forma não saudável, né, a gente vê casos de assédio moral, então, de uma forma abusiva, e isso vai gerar mais um problema do que um resultado. Então é a forma que ela é colocada na pessoa, né, essa até a autopressão, né, porque a gente se Sim. pressiona também. Daí por isso que é importante, se a gente não tivesse essa autocobrança, a gente muitas vezes não buscaria os nossos objetivos. Então ela é necessária também que a gente mesmo tenha uma certa autocobrança, uma pressão, mas muito vai muito da intensidade que é coloca da dose, né, aquilo, né, a diferença entre, o remédio, né, e o veneno é a dose, então também tem muito a ver com questões, emocionais. Eu te perguntei isso por essa questão mesmo, eu até estava esperando essa resposta, porque realmente a pressão quando é extrema não é boa, né. Agora a gente precisa da pressão para crescer como pessoa, como indivíduo, né. E eu vejo que muitas pessoas fogem dessa pressão que é a normal para a gente mesmo, né, que induz a gente crescer, subir do próximo nível e não se pressiona de forma alguma, né. E não gosta de ser pressionado de forma alguma e tende até para a parte de vitimização, Uhum. né. Porque, assim, quando a pessoa se vitimiza, a culpa nunca é dela, é sempre do outro, né. A pessoa não consegue o resultado que ela busca ali, é por causa do governo, é por causa do meu parceiro, é por causa da empresa que eu estou inserido, né, e sempre busca essa parte de vitimização. Não arrega as mangas ali da camisa e corre atrás do que ela pretende literalmente ter ali como resultado final. E eu vejo muito isso, que as pessoas não veem mais, né, grande parte delas, a pressão com bons olhos, a pressão que é fundamental pra gente. Por isso que eu quis te perguntar e até Sim, estava sim. esperando essa resposta É mesmo. fundamental mesmo, você tem razão, né, se a gente não tem essa pressão, se a gente e aí como eu lido com isso, cada um reage à pressão de uma forma, né, e volta na questão das crenças, de como eu desenvolvi a minha forma, né, de lidar com a vida e comigo mesmo. Mas ela, assim, é interessante ver, porque se eu já mudar o meu olhar, né, a gente está falando de interpretação, de pensamentos, se eu já interpreto a pressão de uma forma diferente, consequentemente, já é possível que eu reaja a ela de forma diferente. Então, se eu já mudar essa ideia minha de que pressão é ruim, estresse é ruim, eu já consigo, às vezes, responder de forma diferente. Então, o estresse, a pressão é importante para a resposta, para o crescimento. A gente pode pensar até na área aí da atividade física, né? Por que que o músculo cresce, né? Tem um estresse gerado que vai gerar um crescimento. Então, também é assim
em relação muitas vezes a questões emocionais e da própria vida como um todo. E como é que você tá vendo o futuro agora, Iago? Assim, eu nem vou te perguntar daqui os próximos 2, 3, 5 anos, porque a quantidade de informação e as mudanças que a gente está tendo recentemente está tão alta que não dá mais nem para vislumbrar o futuro daqui 2, 3, 5 anos. Como é que você vê o futuro do próximo ano, de 2026, dessa parte da saúde mental das pessoas? Você vê que a procura vai ser cada vez maior, você está percebendo isso? Até vinculada à parte da tecnologia, né, as tecnologias que estão surgindo como inteligências artificiais, que eu entendo que vai ser a inteligência artificial vai substituir várias demandas de empregos, né, mas consequentemente vai gerar outras novas. Mas eu percebo ao mesmo tempo que essas outras novas que vão surgir, muitas pessoas não estão preparadas para esse surgimento de novas profissões, com Uhum. essa implementação da inteligência artificial. E eu vejo que isso vai influenciar diretamente na saúde mental das pessoas. Então, como é que você vê aí, falando agora de 6 meses, 12 meses aí, final de 2025, 2026, nesse cenário da saúde mental? É, a gente falando, igual você falou, né, de um futuro próximo aí, mas não só, né, cada vez mais eu vejo que não vai ter como não ter trabalhos relacionados à psicologia dentro de qualquer que seja o ambiente, né? Cada vez mais está se mostrando necessário que é preciso sim ter esse trabalho com a saúde mental, seja onde for, seja em organizações, seja na área social, seja na clínica. Então, a perspectiva, igual eu falei, pós-pandemia aumentou demais os casos, né, de ansiedade, de outros estresse, burnout. Então, cada vez mais os próprios dados apontam para essa necessidade. E aí entra sim, né, essas configurações agora de inteligência artificial, como que vai se desenvolver isso, né, esse futuro relacionado a isso, né. Claro que a psicologia de alguma forma também vai ser inserida nesse processo, com ferramentas, às vezes que auxiliem também esse trabalho, mas com certeza o trabalho da psicologia, eu vejo que cada vez mais tende a ser necessário, até porque os estigmas, os preconceitos cada vez mais estão caindo, é como eu falei, né, as pessoas estão buscando. Né, são vários meu público hoje é a maioria homem, então, vários homens aí que antes era impensado um homem procurar uma terapia, né, hoje não, estão procurando de forma aberta, vendo isso de forma natural, então cada vez mais a psicologia está se inserindo no dia a dia das pessoas, né, no dia a dia como necessidade ali como atividade física, né. E você cuida dos seus pacientes, da saúde mental dos seus pacientes, e como é que você faz para cuidar da sua saúde mental? Porque eu vejo que deve ser uma trocação de energia muito forte, né, entre você como profissional e os seus pacientes. Como é que você, como profissional, como pessoa mesmo, cuida da sua saúde mental? Agora eu quero saber disso no detalhe. É o que a gente fala, os psicólogos também precisam de ter seus psicólogos. Não que seja uma obrigatoriedade, né, que a gente tenha que estar fazendo terapia, mas se o profissional ele sente que ele também está precisando, é importante, né, porque realmente, como você disse, é uma intensidade ali, né, tanto do próprio trabalho quanto da nossa vida também. A gente às vezes as pessoas não diferenciam, mas o psicólogo é ser humano também, ele também Sim. tem suas questões, ele também tem suas dificuldades de lidar com emoções como qualquer outra pessoa. Também é importante que a gente procure formas de nos desenvolver, de nos conhecer, porque isso de alguma forma também vai até impactar no nosso trabalho. Então a gente, falando de mim, né, questão de terapia, atividade física, né, eu falo que não só eu, mas os estudos, todos os profissionais da área da saúde sempre falam, né, da importância da atividade física. Atividade física também é um grande, auxílio para a gente da psicologia. Quando a pessoa está fazendo uma atividade física, isso ajuda muito, né. Então também é uma forma que eu busco estar regular minhas emoções também a partir disso. É claro que tem a terapia, né, tem o autoconhecimento, tem o trabalhar todas as estratégias aí que eu trabalho com meus pacientes. Voltando, qual que é as principais emoções que a gente eh, tem emoções base e emoções que ramificam dessas bases? Quais são as principais? É tristeza, é a parte da ansiedade, raiva, é alegria, felicidade? Que as emoções básicas a gente tem hoje como pessoa? É, tem assim, né, essa proposta de emoções primárias, né, que aí entra raiva, tristeza, nojo, né, e outras emoções, e tem sim os sentimentos aí que também estão relacionados, né, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, dentro da ansiedade, muitas vezes tem o medo, né, o medo é uma das emoções que estão dentro do processo de ansiedade. Então, a felicidade, né, entra aí da alegria, né, então tem sim emoções aí que são primárias e essas que, né, que de alguma forma a gente vê um bebê, manifestando ela.
né, não é algo socialmente aprendido, né, algo que realmente é uma resposta ali bem primária. E tem emoções, né, que também estão mais relacionadas às vezes com a cultura, mas a forma que cada, né, um vai se relacionar com essas emoções e aí que é muito relacionado à cultura, à criação, a aspectos pessoais. Foi bom você falar isso, porque tem realmente emoções que a gente já nasce com elas, né? E tem emoções que a gente aprende com a convivência com outras pessoas, né? Com o meio que a gente convive, né? O medo, né, também é uma reação aí primária, até para sobrevivência, a gente falando que toda emoção tem sua função. Então o medo também é algo que aparece desde cedo. E essa questão do ambiente em si que a gente está inserido, Iago, é das principais causas também até de influenciar diretamente nas minhas emoções? O ambiente e as pessoas com quem eu estou inserido naquele ambiente, especificamente falando? Sim, a forma o nosso estado emocional está muito relacionado com as nossas relações e com o nosso ambiente, né, não somente ou exclusivamente, mas tem muita influência. Então, às vezes na terapia a gente está lá trabalhando com o paciente para ele estar melhor, aí ele volta para o ambiente, né, aí volta noutra sessão, então fica até um cabo de guerra, né, onde que a pessoa está inserida num ambiente onde que está gerando muito adoecimento emocional, muito sofrimento, e ela está buscando tá bem. Então é uma das coisas que as pessoas precisam avaliar, né, como que está a qualidade das minhas relações, né, como que eu estou sentindo nos ambientes que eu estou inserido, porque isso vai afetar diretamente como a gente se sente com a gente mesmo. É isso aí, é interessante que você falou também, porque talvez, pegando o contraste, né, da parte empresarial com a parte pessoal ali. Talvez no meu ambiente empresarial eu tenha um bom ambiente ali de convívio e na minha parte pessoal eu não tenha, e o oposto também, né, talvez eu tenha um bom ambiente na minha parte pessoal ali, e no meu trabalho eu não tenho, e é meio que um contraponto, né, um entra em atrito com o outro. E eu vejo que sempre o negativo puxa mais, né, a gente sempre puxa mais para o lado negativo. Uhum. Então assim, a tendência, vamos supor, eu tô com um ambiente bom na minha residência, na minha casa, onde eu convivo ali com as minhas pessoas pessoais ali de forma pessoal. Aí eu chego na empresa, eu passo a reclamar, a falar mal da empresa, de outras pessoas, porque aquele ambiente ali me arrasta para isso. Então você percebe que nós, seres humanos, sempre tendemos pro negativo mesmo? Porque o negativo às vezes ele gera o desconforto, né, o desconforto ele é mais visível, né, a gente olha mais para ele porque está desconfortável. Tá confortável, né, então a tendência realmente que a gente tem um olhar mais para o negativo. Mas isso que você trouxe é interessante porque tem até a ver com aquela pergunta que você fez do equilíbrio, né, é possível ter esse equilíbrio total e o quanto que é difícil a gente equilibrar todas as áreas da nossa vida. Então às vezes na área pessoal, no relacionamento eu tô bem, mas no trabalho eu tô passando por um momento de estresse muito grande, então aqui eu tô tendo um tipo de emoção, lá no meu trabalho eu tô tendo são acionadas outras emoções, então o quanto que é complexo esse processo de gestão emocional. A gente está falando sobre isso aqui, mas não é algo simples de fazer. Por isso que é algo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender e procurar formas de nos desenvolver nisso. Boa. Iago, agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria. Daqui é a mais séria do Essa é a mais episódio. séria Essa é do a mais séria do episódio. Ó, vamos ver se você vai me compreender. Eu preciso me conhecer como pessoa para aí eu conhecer as minhas emoções, ou eu preciso primeiramente conhecer as minhas emoções para eu me conhecer como pessoa? Não tem como desassociar uma coisa da outra, né, as nossas emoções estão relacionadas com quem eu sou, então, é conhecendo eu acho que o conhecimento ele vem em conjunto, né, conhecendo as minhas emoções, o que que eu sinto diante das situações, eu já de alguma forma estou me conhecendo, é porque eu sou minhas emoções também, né, eu não só elas, né, eu sou várias coisas, mas eu sou minhas emoções, como eu me sinto, como eu respondo a isso, então, quando eu estou conhecendo isso, quando eu estou aprendendo a gerenciar melhor essas emoções, eu também estou aprendendo a me gerenciar melhor. Boa, Iago, gostou do papo? Ótimo. Achou que fluiu bem? Como eu falei, é fundamental esses espaços, eu acho que isso só agrega para disseminar essa ideia, desconstruir estigmas negativos que tem em relação à psicologia, então eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso hoje. Igual eu te falei no começo, aqui a gente só vai. Eu já tô dando quase 1h20 de gravação aqui, só foi hoje. Se deixar mais uma hora, tem muito assunto. Iago, temos a mensagem final ainda, mas antes dela, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas redes para ter uma proximidade maior e melhor contigo?
Vocês podem me procurar no Instagram, né, Iago Félix Mendes. É a minha principal rede social hoje, que eu atuo, né, com conteúdos, então pode estar entrando lá que vai ser um prazer receber, pode me mandar mensagem que eu respondo, estou lá à disposição. Boa. Iago, essa mensagem final eu gostaria que você fizesse para mim da seguinte forma, porque eu entendo, assim, que são duas questões que a gente tem nesse cenário que eu vou te expor aqui. Tem pessoas que são ignorantes e eu enxergo as pessoas ignorantes, essas são as pessoas que não sabem sobre aquela determinada informação ainda. Uhum. E tem as pessoas que são as pessoas irresponsáveis, que sabem sobre a informação e mesmo assim não correm atrás para resolver aquela questão. Então eu gostaria que você falasse agora para os irresponsáveis, que eram ignorantes, não conheciam sobre essa questão das emoções e passou a conhecer depois desse nosso episódio, e mesmo assim está setado na cabeça, enviesado, que não há necessidade de procurar um profissional para auxiliar enquanto a tratativa, né, e o controle dessas emoções. Você consegue deixar uma mensagem para esses Os irresponsáveis que responsáveis. ainda não veem com bons olhos essa parte profissional da psicologia? Bacana essa parte de você falar da diferença, né, porque realmente a partir do momento que eu conheço, que eu assisto, né, que eu tô assistindo isso aqui, eu já saio desse lugar da ignorância, agora eu sei. A gente falou sobre muitas coisas importantes aqui, até complexas, né, então a pessoa saiu sim desse lugar de ignorância. Se ainda assim ela identificou que precisa, né, tá procurando um acompanhamento, um profissional, e não quer, realmente, é pensar nos prejuízos que ela pode ter, principalmente em relação a ela mesma. Então, se eu não tô bem, eu não vou me relacionar bem com os meus filhos, eu não vou me relacionar bem com o meu trabalho, com os meus colegas. Então, se tudo que a gente falou aqui não foi suficiente, né, pensar muito nos prejuízos que pode trazer eu não olhar para isso e nos benefícios de olhar, né, de ter relações mais saudáveis, né, de diminuir algum sofrimento emocional que eu tô tendo, estar melhor em relação a como estou me sentindo, de alcançar meus objetivos na vida, porque se eu não tô bem, fica muito mais difícil que eu alcance o que eu quero para minha vida. Então são alguns pontos aí, alguns fatores que podem te ajudar, né, a ver como necessário procurar uma ajuda profissional. Boa, Iago, valeu Muito demais obrigado, viu. pelo papo de hoje, muito conhecimento aqui envolvido, gostei demais. Com certeza convites futuros virão para novos episódios aí, porque é uma coisa que dá para a gente ramificar para várias outras específicas e trazer novos pontos em específico aqui para a gente trazer o episódio 2.0, 3.0, 4.0. Então, com certeza, futuros convites virão. Tá. E para você que chegou até aqui já sabe, já clica logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio gravado aqui hoje com o Iago. Já se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Dá uma força aí, se inscreva no canal. Ative também as notificações, dá um clique no sininho logo abaixo, porque você ativando as notificações, você fica por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui semanalmente no Sério Mas Nem Tanto Podcast. A gente está subindo vários episódios aqui, vários convidados, vários temas diferentes, então é muito importante também você ativar as notificações. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupo de Telegram, de WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo aqui valiosíssimo que a gente conversou aqui sobre emoções hoje, chegar a mais pessoas. E para você que chegou até aqui, exclusivamente para você que chegou nesse final, eu gostaria que você comentasse aqui logo abaixo. Eu sou as minhas emoções. Para eu entender que você chegou até aqui o final e assistiu o nosso episódio completo aqui hoje. Então te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.